Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa manhã com Deus. A jornada do Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, irmão Paulo. Hoje a Arca da Aliança está estacionada em Atos, no capítulo 6, o versículo de número 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seria escravizados e maltratados por 400 anos. Vamos entender o contexto da palavra de Deus. Deus chama Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão chega naquela terra e Deus diz, olha tudo, à tua direita, à tua esquerda, para frente, para trás, olha tudo em torno de si. Esta é a terra que eu vou te dar por herança. Abraão não recebeu aquela terra. O único pedaço de terra que ele comprou foi o cemitério, para ser o cemitério, tanto de Sara quanto posteriormente de Abraão. Abraão morreu sem ter a posse da promessa. Deus disse para ele, antes de receber a promessa, haverá um grande sofrimento. Agora vamos fazer um paralelo com a nossa vida. Primeiro, um paralelo com a vida de Jesus. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. E antes dele alcançar a glória de Deus, ele passou por um grande sofrimento. Ele falou que importava que ele viesse a sofrer, importava que ele viesse a ser morto, para que ele pudesse ser ressuscitado. Então, a trajetória de Jesus foi de grande sofrimento. Ele veio para receber uma promessa de Deus. Mas para ele chegar nessa promessa, para ele retomar a sua glória, ele tinha que passar por um grande sofrimento. O apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo de número 8, ele vem e diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Assim como Abraão tinha uma terra por herança para receber, nós também temos uma herança por receber. A nossa herança é um corpo glorificado, é uma cidade que vem do céu, é a Nova Jerusalém, é estar para sempre com o Senhor. Esta é a nossa herança. Quando nós aqui entre os humanos estamos aguardando uma esperança, uma herança, qual é o evento que tem de acontecer para ter a herança recebida? Eu tenho um pai, ele tem um patrimônio, o patrimônio pertence ao meu pai. Se o meu pai morrer, o patrimônio se torna meu. Então eu dependo da morte do meu pai para receber o patrimônio. Agora, vamos olhar nós comparados com Jesus. Deus tem um patrimônio, Deus o Pai, ele tem um patrimônio, só que Deus não morre. Então, se Deus não morre e ele tem um patrimônio, quem precisa morrer sou eu. Então, Jesus, ele veio para esse mundo, mas para ele voltar a assumir o patrimônio de Deus, para ele voltar a assumir a glória de Deus, ele tem que passar pela experiência da morte. Então, se eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, e eu tenho esse patrimônio por receber, eu também tenho que passar por uma experiência de morte. E como é que eu passo por uma experiência de morte? Paulo continua, ora, se somos filhos, eu sou filho de Deus, você, irmão Paulo, é filho de Deus, todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, é filho de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos herdeiros. O que significa? Estamos esperando a nossa herança. Estamos esperando a nossa glorificação. Estamos esperando a cidade que vem do céu.
Se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Agora vem a parte que ninguém gosta. Vem a parte que a gente tem dificuldade de entender. Vem a parte que é o nosso lamento. Diz assim: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que Paulo está dizendo aqui? E o que a promessa está dizendo para Abraão? Abraão, a tua descendência vai ser peregrina numa terra, vai sofrer até morrer. Então ela vai entrar na terra prometida. Vamos ver se foram assim que se deram os fatos. Israel sai do Egito, Israel sai de Canaã, vem para o Egito, se torna escravo no Egito. O faraó coloca uma carga muito grande de trabalho sobre Israel. O faraó diz que o primeiro filho, todo filho homem nascido do judeu tinha que morrer, e mataram. Moisés escapou dessa morte. Então, a opressão era muito grande. Mas por que havia opressão sobre aquele povo? Porque aquele era o povo da promessa. Eles tinham que sofrer para receber. Aí vem Moisés. Moisés vem e liberta aquele povo do Egito. Aquele povo vai para o deserto. Mas é preciso morrer para receber. Aquela geração, vamos dizer assim, a geração natural, entenda uma coisa, quando eu nasço da minha mãe, quando eu nasço de mulher, eu nasço naturalmente. Eu tenho uma vida natural. Mas para eu receber a vida espiritual, a minha vida natural tem que morrer. Quem quiser ganhar a vida natural, perde. Quem perder a sua vida natural, ganha a vida espiritual. Então eu tenho que matar a minha vida natural para ganhar a minha vida espiritual. Eu tenho que morrer, a minha vida natural tem que morrer. Aquela geração que saiu do Egito, a gente pode comparar com a geração natural. A geração natural morreu no deserto. Ela não conseguiu entrar na terra prometida. Por que ela não conseguiu entrar? Porque a carne e a corrupção não pode herdar o reino de Deus. Então aquela geração que sai do Egito é a geração natural. Ela morre. Quem é que entra no Egito? A geração que nasceu dela. A segunda geração, a geração espiritual. Esta entra e toma posse da terra. Mas por que então Caleb e por que então Josué entraram na terra e não passaram pela morte? Porque pela fé eles creram em Deus, então eles não olharam para dentro de si. Como eles não olharam para dentro de si, é como se eles tivessem sido mortos para si e ressuscitados para Deus. É como se eles tivessem aceitado a água do batismo. Então o que Deus está dizendo? Se nós estamos sofrendo hoje qualquer tipo de sofrimento, por mais grave e por menor que seja o sofrimento, pode ser uma pequena contrariedade, pode ser uma grande contrariedade, se nós estamos sofrendo hoje, este sofrimento é o sinal de Deus que nós vamos ser glorificados, que nós vamos herdar a terra prometida, que nós vamos ser mortos, ressuscitados e vamos assentar junto com Deus. Ou os que estiverem vivos na hora que Jesus voltar, ouvirá o toque da trombeta e subirá com Deus. Como Deus sabe que nós não suportamos sofrimento continuadamente, Ele nos dá uma carga de sofrimento e nos dá um escape. Uma carga de sofrimento e uma vitória. E ao longo da nossa jornada na terra, é o que Jesus disse: no mundo teremos aflições, tem de bom ânimo, porque essa carga de sofrimento que está vindo sobre nós é o sinal de Deus que nós nos identificamos com o sofrimento de Jesus, com o sofrimento do povo de Deus, portanto nós seremos glorificados. Então nós precisamos mudar a chave da nossa mente. Os pequenos sofrimentos que nós sofremos, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pai, nos ajuda a entender que todo sofrimento por qual nós passamos aqui na terra, toda aflição,
é, na verdade, um grande sinal de que o Senhor nos tem por herdeiro, que nós somos peregrinos, que essa terra não nos pertence, que nós estamos morrendo para este mundo, mas vamos viver e vivemos para Ti. Nos ajuda a perceber, Senhor, que o sofrimento faz parte da escola de Deus para a nossa vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro, que está no verso 7. E eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. Veja que coisa terrível acontece com a queda do homem. Quando lá no dilúvio, Deus viu que a maldade do homem era tremenda, era só má continuamente. Ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Ele encontrou Noé como justo, mandou fazer uma arca. Noé, a água do dilúvio vem, ela mata toda a humanidade. Eu tinha lido Romanos capítulo 8 antes. Agora eu estou lendo Gênesis. Então, Gênesis capítulo 9. Então ele mata toda a humanidade e sobra somente Noé com sua família. Deus viu graça em Noé. E porque ele viu graça em Noé, Noé é o sobrevivente do dilúvio. Noé saindo do dilúvio, Deus dá um recado a Noé. Deus diz duas coisas. A primeira, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Uma vez, eu estava andando na rua e um cachorro latiu. Um outro cachorro latiu. Um outro cachorro latiu. E quando eu percebi, tinha mais ou menos uns 7, 8 cachorros correndo para me pegar. E eu saí numa corrida desenfreada para escapar daquele mundo de cachorro que vinha atrás de mim. Num dado momento, eu olhei para os lados, havia mulheres sentadas na calçada, conversando entre si, e elas começaram a gritar, sai cachorro, mas ninguém se levantou. Os cachorros corriam atrás de mim, eu tentava correr mais rápido do que os cachorros, e as mulheres gritavam, sai cachorro, sai cachorro. Aquela situação, é isso que está colocado aqui, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Vamos dizer que Deus olhou para o homem, olhou para a humanidade, viu que ela era má continuamente. Ele mata todo mundo que é mau e deixa só Noé viver. Só Noé viveu. Noé e a família dele. Noé era justo. Mas o que acontece? Então, o único inimigo do homem na terra tinha que ser os animais. Porque se Deus resolveu o problema do mal, matando toda a humanidade que estava lá, deixando apenas uma família viva, então essa família representa o que havia de melhor no mundo antigo. Então esta família devia viver em paz um com os outros. Esta família devia viver harmoniosamente. Essa família devia viver, ela tinha a terra inteira para ela. Ela tinha que viver na terra como se a terra fosse o jardim do Éden. No entanto, Deus dá o segundo recado depois do dilúvio. Ele diz, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui Deus autoriza o governo humano a implantar a pena de morte, porque é sangue por sangue. Se um homem matar um homem, ele deve morrer porque ele matou aquele homem. Então, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim, quando Adão foi criado, e ele criou Eva, e colocou Adão e a mulher como um casal que iria procriar, porque eles foram expulsos do jardim do Éden, eles procriaram Caim e Abel. Caim matou Abel. Agora, esta geração de Caim, que se tornou uma geração só má continuamente, Deus manda a água do dilúvio e todos eles morrem. Então, em tese,
Se o juízo de Deus, a condenação de Deus, o inferno preparado para o diabo e seus anjos, fosse suficiente para colocar medo no homem e tolher o homem da sua maldade, Deus não precisava enviar Jesus. Mas ele acaba tendo que enviar Jesus. E aí o que acontece? Nós vemos o homem oprimindo o homem. E aí Deus diz, eu julgarei o homem opressor. Então nós temos dois tipos de homem na terra. Aquele que oprime e aquele que é oprimido. O que é oprimido é aquele que sofre. Aquele que sofre, ele não tem como impedir o seu sofrimento. Veja esse mal que está assolando o planeta. Está com um vírus que está aí pelo ar, ele pega alguém pela respiração, por isso precisa pôr máscara, e ele infecta essa pessoa e ela vai e fica enferma, podendo ir até a morte. Veja só, o mal está presente, mas não é só o mal de um vírus que está matando o homem também mata o homem. Nós temos cidades dominadas pelo medo. Nós temos cidades que, para um empregado, um empreendedor conseguir ter o seu negócio, ele tem que pagar uma taxa de proteção para o crime organizado. Se ele não pagar aquela taxa de proteção, o crime organizado vem e destrói o seu negócio. Só que aquela taxa que ele paga é uma taxa extorsiva. É uma taxa que o lucro dele não comporta. Então ele está dando muito mais do que o lucro dele para o crime organizado. O que significa isso? O homem oprimindo o homem. Mas Jesus, a Bíblia diz, e veja como é a misericórdia de Deus. Ele diz, suporte o sofrimento. Entenda, o sofrimento é inerente ao mundo caído. Então ele diz, suporte o sofrimento. Porque se você suportar o sofrimento até a sua morte, você será recompensado. Você será glorificado. É a parábola que Jesus conta de Lázaro e do rico. O rico vivia em palácio, o Lázaro vivia pedindo esmola. Quando o rico morre, ele vai para o Hades. Ele vai esperar, aguardar o juízo final. E quando Lázaro morre, e Lázaro morreu primeiro do que o rico, ele é recolhido no seio de Abraão. Quer dizer, ele vai receber a vida eterna. Então o que a Bíblia está dizendo? Deus cuida de julgar aquele que te oprime. Então você não precisa se levantar contra o opressor. É por isso que nós somos chamados a amar os nossos inimigos. Por quê? Porque se nós amamos os nossos inimigos, nós entendemos que o que Paulo ensina, não vingue a você mesmo, porque Deus vingará todas as coisas. Então você está deixando Deus tratar com o opressor, você está aceitando a tua cota de sofrimento, porque você tem uma experiência maior, que é aquilo que Paulo fala em Romanos, no capítulo de número 8, quando ele diz que a nossa momentânea tribulação não é nada, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória vindoura. Veja o desespero que acontece hoje com Manaus. E aí Paulo diz, este sofrimento que você está olhando ali é um sofrimento terrível. É um sofrimento que está levando à morte. Mas quem tem a esperança da vida eterna, esse sofrimento que nós estamos olhando não pode ser comparado com a glória que está por vir. Quer dizer, o sofrimento é um caminho que nos leva à glória. O sofrimento é o discernimento que nós temos de que o mundo está caído, que o mundo está desconforme com a vontade de Deus. E que Deus vai tratar com esse mundo. Ele vai dar recompensa àquele que sofre e ele vai fazer juízo com aquele que oprime. Então, Deus é o justo juiz e ele nos deu uma vida preciosa. Pai, nos ajuda a discernir que o Senhor tudo julga,
que o sofrimento hoje que nós tanto reclamamos é um sinal de que nós somos herdeiros, de que nós estamos sofrendo como Jesus sofreu. E que aquele que nos oprime, o Senhor também trata com ele. Não cabe a nós nos vingar. Então, Senhor, nos ajuda a ter um coração temperante, a ter um coração misericordioso, a conseguir discernir, Senhor, o efeito da queda e como nós devemos estar na Tua presença, guardados por Tua misericórdia. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora nós vamos para o café da manhã com Deus, que é a mesa de pão, a mesa de pães. E está em Atos capítulo 7, o versículo 8. Então, lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Veja como é a graça de Deus. De um lado, nós temos uma estrutura opressora. O mundo é uma estrutura opressora. É por isso que o João, ensinando acerca do mundo, ele diz assim: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus. O mundo passa e toda a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então entenda, há uma estrutura opressora no mundo. Essa estrutura opressora, ela vai continuar aumentando de intensidade, porque Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do homem. Como é que foi nos dias de Noé? Adão, ele tem 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. Caim, ele vai e constrói uma descendência maligna na terra. Essa descendência de Caim, uma descendência maligna, quando chega em Sete, em Enoque, filho de Caim, Enoque diz: alguém que mata Caim será castigado 7 vezes, mas quem mata Enoque será castigado 70 vezes 7. Ou seja, ele aumenta a carga de pecado. Ele aumenta a carga de violência. É por isso que aquele termo que diz: a violência traz violência. E hoje nós estamos notando que o mundo está ficando cada vez mais violento. Hoje, um simples acidente de trânsito pode ocasionar uma briga ao ponto de um tirar a vida do outro. Hoje, um padrasto ou mesmo um pai, ele perde de tal forma a consciência da integridade das pessoas que violenta os seus próprios filhos. Então nós temos o problema da pedofilia hoje no mundo. E a pedofilia está entre os íntimos da casa. Então é tio fazendo pedofilia com o sobrinho, é pai fazendo pedofilia com os filhos, é padrasto fazendo pedofilia com os filhos. Então nós estamos vivendo numa estrutura onde a maldade está se multiplicando. E aí Jesus diz: é como nos dias de Noé. Ou seja, o mal vai chegar a um ponto que é somar continuamente. Mas deixa eu me dizer, em que momento a gente percebe a extensão do mal sobre a terra? Imagina você vai numa estrada, todo mundo está andando numa estrada, e de repente você olha de longe e vê que um caminhão tombou. Aquele caminhão tombou, e o caminhão é um caminhão de leite. Vamos colocar leite, porque o leite é uma coisa extremamente perecível. Ele tombou e é um caminhão de leite. Qual é o comportamento das pessoas que passam naquela estrada? Elas param, não estão muito preocupadas com a situação do motorista, elas entendem que a carga está espalhada pelo asfalto, então é como se a carga não tivesse dono, e cada um pega um fardo de leite e coloca no seu carro e vai embora. O que ele terminou de fazer? Ele terminou de roubar. Por quê? Ora, se você vai no supermercado, e vamos supor que você entrou no supermercado na hora da abertura do supermercado,
Está todo mundo lá fazendo, vamos dizer assim, fazendo uma oração para começar o trabalho. Então não tem ninguém. Não tem ninguém no caixa, não tem ninguém, não tem ninguém. Você olha para dentro do supermercado, tá todo mundo, você vê todo mundo lá no fundo. Aí você vai pegar uma mercadoria e vai sair sem pagar? Isso é roubo. Ora, um caminhão cai na estrada, a carga do caminhão cai. Você pega aquela carga porque você fala que a carga está caída no chão? Isso é roubo. Mas o homem perdeu a consciência da propriedade. Ele não consegue mais distinguir o que é um, o que é do outro. A Bíblia diz, não cobiçará a mulher do seu próximo e assim tudo mais. Mas ele cobiça, ele vê a carga, ele pega. Isso significa que a natureza do homem, a natureza caída do homem está cada vez mais latente. Mas o que faz Deus? Ele faz uma aliança com o seu povo. E essa aliança com o seu povo é assim: ainda que tenha todo esse tipo de sofrimento, todo esse tipo de opressão, o teu povo vai permanecer para sempre na terra. Paulo diz assim ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. E ele creu, e a sua casa creu também. Então o Senhor guarda o seu povo, o Senhor guarda a sua descendência, o Senhor guarda a descendência da descendência da descendência do seu povo. Se Deus visita a maldade do pai no filho, até a terceira e quarta geração, as misericórdias de Deus se estendem por milhares de gerações. É por isso que a igreja perdura até o dia de hoje, mesmo passando por toda a cota de sofrimento. Veja o caso de Jesus. Satanás, ele é absolutamente contrário aos planos divinos. Quando Jesus nasce, ele sabendo que Jesus tinha nascido e não sabendo aonde localizar Jesus, ele instiga, e o rei Herodes faz isso, matando toda criança menor do que 2 anos para impedir que o Filho de Deus pudesse realizar o seu ministério terreno. Mas Deus foi lá, o anjo de Deus foi a José, deu um sonho a José, mandou José sair estrategicamente para o Egito, e assim Jesus não foi morto. Deus protege o seu povo. Alguns do seu povo morrem, outros perduram. Por quê? Porque é do agrado de Deus recolher os santos antes do ímpio, porque os santos que morrem em Cristo, eles serão ressuscitados em Cristo. Então, tanto faz ao santo viver ou morrer. Ele é como, vamos dizer assim, bucha de canhão de Deus. Ele é uma arma poderosa de Deus. Porque Deus dispõe da vida dos santos. Deus pode fazer com que um santo dê o seu testemunho, morrendo em paz, sabendo que haverá ressurreição, e ele pode fazer um santo passar pelo sofrimento e vencer o sofrimento para dar um testemunho que Deus é o Deus que salva. Então, de todo lado, Deus tem testemunho. Ele tem testemunho entre os que estão sofrendo, ele tem testemunho entre os que estão vivendo. Veja o caso de José. Quanto sofrimento veio sobre José, e ele se tornou o primeiro ministro do Egito. E ele permitiu, através do trabalho que ele fez no Egito, abrigar o povo de Deus sob a sua proteção. Assim também, Jesus sofreu, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Então Jesus também teve sua carga de sofrimento. E quando nós entendemos a carga de sofrimento, nós estamos aliançados com Deus. Nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. Que a gente pode não compreender a nossa cota de sofrimento, a gente pode não compreender a nossa angústia, a gente pode não compreender aquilo que nos desmotiva, a gente não pode compreender aquilo que nos traz contrariedade, mas sabemos que isto é um sinal de que nós estamos com Deus, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Deus, somos peregrinos na terra. Isso aqui não nos pertence, nós temos uma aliança com Deus e essa aliança, ela vai por nossa descendência fora. Deus tem uma obra em nossa casa, em nosso lar, em nossa vida, e nós podemos confiar, apesar, e é importante entender isso, apesar do sofrimento, este sofrimento é um sinal da graça de Deus. Pai, nos ajuda a entender, Senhor,
que nós vivemos em um mundo opressor, que o sofrimento faz parte dessa vida. Mas o sofrimento não é nada comparado com a glória que está por vir. Pelo contrário, o sofrimento é, na verdade, um sinal de que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Que nós possamos entender essa íntima associação e não ser ingrato contigo acerca da cota de sofrimento que temos que sofrer, mas que a gente consiga se alegrar no sofrimento, Senhor. Não por causa do sofrimento em si, mas porque ele testifica para nós que a tua palavra é a verdade, que no mundo vamos sofrer aflição, mas que nós podemos ter bom ânimo, porque o Senhor cuida de nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora nós vamos para Atos 7, o verso 11 e 12. Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não acharam mantimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Vamos entender a provisão de Deus. Deus dá um sonho a Faraó e diz, por José interpretar o sonho, haverá 7 anos de fartura, haverá 7 anos de fome. O que nós aprendemos aqui? Que a economia mundial ela é cíclica. Uma hora a grande prosperidade, outra hora a grande pobreza. Nós temos que entender que a prosperidade que o mundo vive e depois a pobreza que o mundo passa, a prosperidade é um alento de Deus para preparar o homem para os dias difíceis. Para o homem ter também esperança que depois dos dias difíceis podem vir de novo dias de prosperidade. Então é um ciclo. Hoje, a humanidade está vivendo um ciclo de pobreza. Durante esses últimos anos, da década de 90 à década de 2000, havia grande prosperidade sobre a terra. As nações estavam crescendo. Todos os indicadores econômicos eram saudáveis. O Brasil parecia que ia sair desse longo período de marasmo. A produção industrial poderia vir a explodir. O desemprego poderia ser contornado. Mas, de repente, vem esse mal sobre a Terra e ele assola todos os planetas da Terra. E segundo estimativa que eu vi ontem, se não me falha a memória, o mundo perdeu o equivalente a 6 trilhões de dólares de riqueza. Nós não conseguimos conceber o que é perder 6 milhões de dólares, 6 trilhões de dólares de riqueza. O que a gente sabe é o que a gente ouve. E talvez você ouça de muitas pessoas que estão desempregadas. Talvez você ouça de muitas pessoas que estão contraindo essa doença. E muitos que contraíram essa doença e mesmo foram curados, estão com as sequelas dessa doença. Então nós estamos vivendo um tempo equivalente a esse que aconteceu no mundo. Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito e em Canaã. A fome, assim como esta enfermidade, ela vem sobre o mundo inteiro. Naquela época, a fome veio sobre o mundo inteiro. E aí, o que o povo, quando você tem uma situação de crise humanitária, o que você fica esperando? Você sabe que quem passa por crise humanitária, ele não tem como se autoajudar. É muito difícil, o recurso, a riqueza, que é muito escassa. Então o que faz o governo brasileiro? O governo brasileiro, ele dá um determinado valor para a pessoa suportar aquela crise. Foi o que fez José. Ele preparou o território do Egito para receber Israel. Então Deus sabia com 7 anos de antecedência que chegaria aquela fome. Deus preparou com 16 anos, com 30 anos de antecedência, a vida de José
para se estar para aqueles dias, e Deus faz com que o povo de Deus tenha um alento no Egito. Então olha como Deus trabalha por longo prazo. Deus trabalhou na vida de José por 30 anos, preparando para aqueles 7 anos de prosperidade. Então, se José começa a ser primeiro-ministro com 30 anos, significa que ele trabalhou até os 37 anos com grande prosperidade no Egito, preparando o Egito para receber o povo de Deus. E o povo de Deus está agora coberto, seguro. E aí a gente olha para essa pandemia. Quem é o nosso José? O nosso José é Jesus. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Então nós já temos a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Agora, o que Jesus prometeu? O que Deus prometeu o que Deus prometeu a Abraão? Deus prometeu a Abraão: eu vou tirar o teu povo de Canaã, vou levar até uma terra e depois eu vou trazer de volta a Canaã. O que Jesus prometeu para nós? Eu vou até o Pai, vou preparar o lugar, quando o lugar estiver pronto, eu voltarei para buscar vocês. Então qual é a nossa esperança? O toque da trombeta. Jesus nos levar. Enquanto a trombeta não toca, enquanto a promessa não se cumpre, o que vem sobre nós aqui na terra? Fome e grande tribulação. Houve grande tribulação. Como são os dias que nós estamos vivendo hoje? Dias de grande tribulação. Quantos judeus morreram nessa grande tribulação? Lembra? O faraó disse: se nascer um filho homem, tem que matar. E toda criança nascida homem era morta. Então muita criança morreu. Por que o rio, quando veio a praga sobre o rio Nilo ficou como sangue? Por causa do sangue derramado das crianças no rio. E hoje, como é que o mundo está hoje? Se multiplicaram os abortos. As crianças estão morrendo, milhões e milhões de crianças. Passa despercebido dos nossos olhos a quantidade de aborto que está acontecendo. E por causa dessas coisas vem o juízo de Deus. E quando vem o juízo de Deus, vem uma grande opressão. E quando vem uma grande opressão, vem uma grande tribulação. Ok, muitos de nós vamos perder a vida nesse tempo. Não é porque nós somos crentes em Cristo Jesus que nós estamos isentos do que está acontecendo. Muitos judeus perderam a vida debaixo do poder e da opressão do faraó. Mas havia um outro povo. Dentro desse povo, este povo não perdia a esperança. Mesmo morrendo, havia aqueles que haveriam de continuar. E esses clamaram a Deus. E porque eles clamaram a Deus, Deus manda Moisés. Qual deve ser o clamor nosso nos dias atuais? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, a tribulação está muito grande, Senhor. Nós somos peregrinos, nós estamos vendo uma grande dor, nós estamos vendo a morte se multiplicando. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem retirar o teu povo, vem levar o teu povo. Então nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que clamar pela volta de Jesus, nos preparar pela volta de Jesus. Por quê? Porque se estamos sofrendo, haveremos de ser glorificados. É este o sinal de Deus. O nosso pai não achava, os nossos pais, eles não achavam mantimentos em Canaã. Nós não estamos mais encontrando paz na terra. Para todo lugar que olhamos tem dificuldade. É terremoto de um lado, é seca do outro, é chuva em excesso do outro, é pedofilia do outro, é droga do outro, é guerra do outro, e para todo é pandemia do outro, é vírus do outro. Para todo lugar que olhamos tem dificuldade. É a economia que está indo por água abaixo, é os governos que estão ficando endividados. Para todo lugar nós temos dificuldade. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Tendo ouvido nós que Jesus está voltando,
nós devemos fazer o clamor para que ele venha resgatar o seu povo, para que ele venha consumar todas as coisas. Pai, nós oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Desses dias difíceis, muitos dos nossos irmãos na fé estão perdendo a vida. Muitas famílias estão ficando desconsoladas. Muitas casas, Senhor, estão desesperadas. Desemprego, Senhor, está campeando o mundo, a fome, a dor, o sofrimento, a enfermidade, os terremotos, os maremotos, as enchentes, as secas. Todas estas coisas, Senhor, mostram que o mundo está em desarmonia com a tua vontade. Mas nós oramos, Senhor, tem misericórdia do teu povo sobre a face da terra. Nós oramos, Senhor, cura aqueles que estão enfermos. Nós oramos, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o verso 10. Diz, o verso 10 de Atos, capítulo 7. Verso 10. Ele livrou-os de todas as suas aflições, concedendo-lhes também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Nós temos falado que o sofrimento é um sinal de que nós somos herdeiros de Deus e aguardamos um novo céu e uma nova terra. Ok? Agora, a Bíblia diz que não vem sobre nós tentação que não seja humana. Fiel é Deus para nos dar o escape. É isso que acontece com José. Deus livrou-o de todas as suas aflições. O que significa isso? Quando a gente passa por um sofrimento, quando a gente passa por uma coisa que tira o nosso tapete, derruba a gente por terra, tira o nosso equilíbrio emocional, a gente se rompe por dentro. Isso traz mágoas, em outros casos traz traumas, em outro caso traz ira. A pessoa ela fica com uma série de sentimentos conturbados. Então uma hora ela odeia, outra hora ela quer perdoar, a outra hora ela entra em desespero, a outra hora ela deita no travesseiro e chora. Então o sofrimento, ele desestrutura o nosso interior. É parte, porque muitas vezes a pessoa pensa que ser crente é ter uma vida tão equilibrada, que os sentimentos dela é paz e só paz. Deixe-me contar o meu testemunho pessoal no andar com Deus. Eu ando com Deus. Do ponto de vista das pessoas que estão em volta de mim, as pessoas devem observar o meu comportamento como alguém extremamente equilibrado. Mas dentro de mim, apesar de eu ter um equilíbrio muito grande, dentro de mim, as minhas emoções são como ondas do mar. Elas vêm e elas vão. Então passa todo tipo de emoção dentro de mim. Eu passo por angústia, eu passo por raiva, eu passo por ira, eu passo por desprezo, eu passo por todo tipo de sentimento. Às vezes esses sentimentos se misturam de tal maneira que me leva a uma depressão. Mas qual é a firme convicção que eu tenho? Os sentimentos que estão correndo dentro de mim são como ondas do mar. Eles vêm e eles vão. Então, se eu permaneço na presença de Deus, esperando o livramento de Deus, num dado momento eu vou sentir paz. E muitas das vezes eu passo grandes períodos de paz, sem que nenhuma perturbação interna aconteça comigo. Mas num dado momento,
aquilo brota, aquilo vem, aquilo se movimenta. Mas por que eu não extravaso? A Bíblia diz, retende-vos, pois, a ira. Por que eu não manifesto a ira? Porque eu sei que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu sei que é tolo eu simplesmente manifestar meus sentimentos no sentido de me extrapolar, de me desesperar, de me agoniar, porque eu sei que cada aflição é um cuidado de Deus sobre a minha vida, que Ele está me provando na fornalha da aflição, que Ele está fazendo um tratamento interno comigo. Então eu ando na aflição como se a aflição não houvesse. Eu ando em paz, mesmo sabendo que muitas vezes eu sou como um litificador, tudo fica bagunçado dentro de mim. Mas eu espero no Senhor. Quando você espera no Senhor, não significa que você está, vamos dizer, pacificado dentro de você. Você pode ter um turbilhão dentro de você. Você pode estar desesperado dentro de você. É aí que acontece quando nós lemos lá em Abraão, e já falamos desse texto, creu contra a esperança. É como se eu estivesse crendo contra os meus sentimentos. Eu sei que os meus sentimentos estão bagunçados, estão balançados, mas eu sei que Deus está no comando da minha vida. Eu confio que se hoje eu não estou feliz, não significa que amanhã eu não vou estar, porque o choro pode durar uma noite e a alegria vem no amanhecer. O que significa isso? Eu tenho misericórdia de mim mesmo. Você já teve misericórdia de você? Quer dizer, você já se sentiu irado, mas você aceita a ira como algo do homem caído dentro de você. E você fala assim, mesmo que eu esteja irado, eu não vou manifestar a minha ira. Eu vou aceitar esse sentimento rugindo dentro de mim, gritando dentro de mim. Mas nessa hora eu vou andar pela fé. Nessa hora, ao invés de eu receber um tapa e dar outro tapa, eu vou receber o tapa e manifestar o amor. A minha atitude é como um molde daquilo que eu quero ser por dentro. Então eu vou aguentar a aflição. Então quando Deus diz que José, ele foi livre das aflições, significa, olha só o que José fez. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele poderia, quando ele encontrou os seus irmãos, ter prendido os seus irmãos e ter pago com a mesma moeda. Mas aquela aflição que estava dentro dele se transformou em perdão. Quer dizer, se Deus talvez tivesse deixado José junto com seus irmãos, ele poderia não suportar e uma hora descontar, uma hora revidar. Então o que Deus faz? Ele tira José do meio dos seus irmãos para tratar com José as suas emoções. O que ele faz, por exemplo, com Jacó? Jacó, ele enganou Esaú. Esaú queria matar Jacó. O que Deus faz? Deus tira Jacó da presença de Esaú para que Jacó pudesse tratar as suas emoções. E quando Jacó tem as suas emoções tratadas, ele volta a se reencontrar com Esaú e ali eles são reconciliados. Então entenda, muitas vezes Deus separa uma pessoa da outra, mesmo que seja da sua intimidade. Deus separa o pai do filho, o filho vai para a casa dele e não volta para ver o pai, mas é Deus tratando com o filho naquele lugar distante, tratando com o pai nesse lugar distante, para que as nossas aflições possam voltar a se acalmar, a gente possa entender o agir de Deus. O que fez mudar toda a perspectiva de José? Ele percebeu que tudo aquilo que ele passou foi, na verdade, um grande treinamento de Deus para o momento em que ele foi chamado a coordenar a produção agrícola do Egito. Então nós temos que entender que Deus trabalha através dos sofrimentos. Ele nos tira de um lugar, ele nos dá alento,
não vem tentação que não seja humana, Deus vai dando escape, muitas vezes Deus separa uma pessoa da outra, depois Ele junta novamente, Ele vai moldando as pessoas para que a gente consiga aprender a tratar com as nossas emoções. É não deixar as nossas emoções governarem as nossas atitudes. As nossas emoções são consequência das nossas atitudes. Pai, nos ajuda, Senhor, a discernir as nossas emoções, a não nos deixar levar por elas, a não tomar atitude no calor da discussão, mas que a gente saiba esperar em Ti, acalmar, ficar tranquilo. Pai, nos ajuda, Senhor, que quando as emoções estão mexendo fundo conosco, a gente possa ter a esperança que o Senhor é aquele que nos tira de todas as nossas aflições. E a gente tenha paciência nessa hora, Senhor, para liberar o perdão e receber a Tua graça. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o verso 7, 50, 60. Agora vamos para o verso 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Entenda uma coisa muito importante. É a tônica dessas manhãs com Deus. Há muitas maneiras de nós vivermos a vida cristã. Uma delas é ignorar o que acontece na nossa casa, ignorar o que acontece no nosso trabalho, ignorar o que acontece no mundo e ter uma vida tipo assim, avestruz com a cabeça dentro da terra, dentro do buraco da terra. Não quer ver nada. Por quê? Porque ele diz assim, ora, se a tribulação é uma distração, eu não quero olhar para ela, eu vou cuidar das coisas de Deus. A tua casa está pegando fogo e você está lendo a Bíblia. O que significa isso? Significa que você não aceita a tribulação como parte do propósito de Deus para a sua vida. E isso é muito sério. A gente pode facilmente se desconectar do mundo. E quando a gente se desconecta do mundo, a gente cria na nossa vida um imaginário. E acha que a vida cristã é esse imaginário que está na nossa cabeça. Então a pessoa diz assim, eu não me importo com a tribulação, olha, não estou me lixando, o mundo pode acabar em barranco, eu não estou me importando com isso. Quer dizer, a pessoa olha para o seu filho desviado, eu estou pouco me lixando para ele que cuida da vida dele. A pessoa olha para o seu marido e diz, ele que toma conta da vida dele, eu já desisti dele, eu vou ficar tocando aqui minha vida. Então a pessoa, ela olha para a aflição não como parte de um tratamento na vida dela. Ela olha para a aflição como uma coisa que tem que ser extirpada, como um câncer que tem que desaparecer. Ela olha para a aflição como se ela quisesse que o mundo fosse o reino de Deus sem Jesus na terra. Então ela quer extirpar aquele mal. E para extirpar aquele mal da sua casa, ela paga qualquer preço. Então, por exemplo, o marido briga com a mulher. Como ele não suporta mais a briga, ele se divorcia, ele se separa, ele não quer saber mais, ele desiste da sua casa. Por que ele desistiu da sua casa? Porque ele não entende o lugar, o papel da tribulação. Então, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito. Quer dizer, haverá sempre gente prejudicando gente. Quer seja por boa intenção, quer seja por inveja. Haverá sempre gente puxando o tapete de gente. Haverá sempre gente discordando de gente. Deixe-me dizer uma coisa. O salmista disse que o inimigo todo dia torce a nossa palavra. Eu gosto sempre de contar essa história para você entender o que é o inimigo torcer a palavra. Imagine a seguinte cena. O marido briga com a esposa. E a esposa briga com o marido. E os dois resolvem não mais conversar um com o outro.
O marido está no trabalho, a esposa está em casa. O marido no trabalho, ele lembra da briga com a esposa e diz assim: eu tenho que fazer as pazes com minha esposa. A esposa que está na sua casa lembra da briga do marido e diz assim: eu tenho que fazer as pazes com meu marido. Então, cada um faz uma estratégia para fazer a paz. O marido diz assim: hoje, quando eu sentar na mesa para comer, eu vou elogiar a comida que eu estou comendo. E assim eu faço a paz com minha esposa. Então ele vai sentar na mesa, ele vai pôr a comida no prato, e quando ele levar a comida na boca, ele vai dizer: mulher, que comida gostosa, você é excelente cozinheira. A mulher, por sua vez, querendo se reconciliar com o marido, ela resolve fazer um estrogonofe para ele, porque é o prato preferido dele. E ela faz aquele estrogonofe no capricho. Mas na hora, uma amiga dela toca o telefone, ela atende o telefone e quando volta o estrogonofe queimou. E ela não tem alternativa, põe o estrogonofe queimado na mesa. O marido serve uma colher de estrogonofe, quando ele leva na boca, antes mesmo de comer, como ele já tinha a intenção de fazer isso, ele diz: que comida deliciosa, mulher. O que a mulher fala? Hoje que eu queimei o estrogonofe, você vai me elogiar? E a briga continua. O que aconteceu ali? O diabo distorceu as intenções de cada um. Isso é o que a gente chama de flecha maligna. A gente pensa uma coisa, a flecha maligna vem e muda a nossa rota. E ao mudar a nossa rota, deflagra uma crise, há um conflito. Então, isso é, o patriarca invejoso de José o vende. Os patriarcas invejosos de José venderam-no. É assim entre os homens. A gente nem sabe por que a briga acontece, mas de uma hora para outra elas vão se multiplicando. Por outro lado, aqui está dizendo: mas Deus estava com ele. E é isto que faz a diferença. É por isso que nós podemos olhar para as nossas aflições, colocar as nossas aflições em oração diante de Deus, pedindo para que Deus intervenha, e num dado momento Deus nos livra das aflições que estamos passando, colocando paz em nosso coração, tratando com os nossos filhos, com os nossos parentes, os nossos amigos, estabelecendo momentos de harmonia entre todos, porque Deus tem cuidado de nós. O que nós não podemos perder de vista é que Deus está junto conosco nas nossas aflições. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, quando você tem a convicção de que no meio da tua luta Deus se faz presente, muda a tua atitude, muda a tua percepção. Quanto maior for a tua consciência da presença de Deus, maior é o domínio das tuas emoções, maior é o domínio do teu raciocínio, maior é o domínio da tua boca, maior é o domínio dos teus olhos. Você não vai ver malícia, você não vai ver maldade, você não vai falar palavras duras, você não vai cultivar rancor e angústia, você vai liberar perdão. Por quê? Porque você vê Deus presente, porque você vê Deus agindo, porque você sabe que você está numa forma de Deus, porque você sabe que Deus está tratando com você nesta hora. A frase do dia: Deus está com seu povo na provação. Entenda isso. Dentro da tua casa, no meio da tua prova, em tua dificuldade, nas tuas lutas, Deus está com você no meio da tua provação, para te dar escape, para te dar refrigério, para te dar graça, para te dar a vitória, para te dar alento, para te levar a um lugar seguro, para te pôr nas mãos e nos cuidados dele. Tenha convicção disso esta manhã. Pai, nos ajuda a entender, Senhor, que no meio das nossas lutas e tribulações o Senhor se faz presente. E se o Senhor se faz presente, nós não precisamos deixar as nossas emoções aflorar e com isso, Senhor, causar ainda mais mal àqueles que estão junto conosco.
Antes que a gente aprenda a esperar, aprenda a ter paciência, aprenda a ter graça, aprenda a perdoar, aprenda a cuidar um dos outros, ó Pai. Que a gente mude de atitude. Nós estamos tão obstinados, Senhor, muitas vezes, em fazer prevalecer a nossa vontade, que somos incapazes de reconhecer o trato do Senhor conosco todos os dias, nas aflições que estamos passando. Senhor, que a gente possa entender, a aflição é escola de Deus e queremos ser ensinado pelo Espírito de Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Com isso, estamos terminando esta manhã com Deus. Estaremos de volta, se Deus nos permitir, amanhã às 6 horas da manhã, se Jesus não voltar antes. Foi muito bom ter você comigo. Ajude a crescer esse ministério. Venha para a minha conta do Instagram, se inscreva aqui. Traga outros junto com você. Pegue esse vídeo, mande por aviãozinho para todos aqueles que você conhece, para que eles sejam edificados também por essa mensagem. Que o Senhor seja louvado e você tenha um dia abençoado.